Eu sou o Dr. Paulo Lara e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de açúcar, quais os efeitos deles no nosso organismo. Vamos começar então. O primeiro açúcar que a gente vai comentar aqui é sobre o açúcar orgânico, tá? É o açúcar mais puro que a gente tem, digamos assim. Ele e o açúcar mascavo. O açúcar orgânico não passa por nenhum processo que contenha agrotóxicos. Ele não é refinado e ele preserva todos os sais minerais vindos da cana-de-açúcar. Porém, vale lembrar que ele mantém todos os valores calóricos, então para quem quer emagrecer, pode não ser uma das melhores alternativas. Falando um pouquinho aí sobre o açúcar mascavo, o segundo tipo de açúcar que a gente vai tratar. O açúcar mascavo, sim, é aquele açúcar escuro que você já conhece, que vende no mercado. É a forma inicial do açúcar, sem o processo de branqueamento e sem o processo de refino. Porém, a diferença entre o açúcar mascavo e o açúcar orgânico é que o açúcar mascavo pode ser fruto de canas de açúcar cultivadas com agrotóxico. Essa é a principal diferença entre os dois. O terceiro tipo de açúcar que a gente vai comentar é o açúcar demerara, um açúcar que está muito em moda, né? Que você vê bastante gente falando por aí. O açúcar demerara ele é feito a partir do caldo escuro do açúcar. A partir daquele caldo escuro é adicionado cal, óxido de cálcio, certo? Fazendo com que o açúcar demerara tenha uma cor diferente. É importante ressaltar que o açúcar demerara ele vai manter todas as características calóricas que os outros tipos de açúcar também têm e a liberação da insulina vai ser feita da mesma forma. O quarto tipo de açúcar, que é um açúcar comum que você vê por aí também, é o açúcar cristal. O açúcar cristal ele tem essa cor pela adição de dióxido de enxofre. O açúcar cristal também preserva todas as propriedades dos sais minerais. A partir daqui nós vamos comentar alguns tipos de açúcar que fazem um pouco mais de mal para o organismo. É sobre o açúcar refinado que nós vamos falar agora. O açúcar refinado é o açúcar mais comum. Aquele açúcar branquinho, aquele açúcar que tem em todos os lugares, que você vê o pessoal falando, coloca só um pouquinho, 2 colheres, tá? Aquele açúcar mais barato que vende por aí. O açúcar refinado, ele passa por um processo que o próprio nome já diz, que é o refinamento. Nisso, ele fica branco, ele fica palatável, ele fica bonito, mas ele perde todas as propriedades nutricionais do açúcar e ainda assim ele tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Ele é mais bonito, ele é mais barato, ele é o que o seu paladar prefere, mas ele é um dos piores tipos de açúcar para o seu organismo de forma geral. Um outro açúcar que está muito na moda de se comentar e que é um dos melhores tipos de açúcar para o seu organismo é o açúcar de coco. Ele é muito bom, ele tem um índice glicêmico baixo, o açúcar de coco tem menos calorias, é muito nutritivo e, como tudo que acontece, tudo que é bom custa caro. Esse é o grande problema do açúcar de coco, o preço dele. Mas se for para você escolher um açúcar pensando em emagrecimento, pensando em saúde, o açúcar de coco com certeza é um dos melhores aí que você vai ter como opção. Agora uma pegadinha, digamos aí. O açúcar invertido. Muitas vezes você vê em alguns alimentos escrito que não contém açúcar, mas tem açúcar invertido. O que é isso? O açúcar invertido não é um açúcar salgado, não é um açúcar que é menos açúcar. O açúcar invertido é um nome dado pelo processo químico pelo qual ele passa. Significa invertido porque a sacarose, de forma geral, na água, desvia a luz para a direita. O açúcar invertido desvia a luz para a esquerda. É só isso que muda, tá? Então, o valor calórico, a liberação de insulina pelo corpo, o índice glicêmico continua exatamente o mesmo. Se está falando na embalagem que não tem açúcar, mas tem açúcar invertido, é uma pegadinha. Tem açúcar naquele alimento, tá? Cuidado. A gente não se estender muito, vamos falar só sobre mais dois tipos de açúcar: o açúcar light e a maltodextrina. O açúcar light nada mais é do que uma mistura entre o açúcar refinado, que é o açúcar branquinho, e um adoçante sintético, muitas vezes o aspartame. Esse açúcar light, ele tem menos calorias por causa do adoçante, ele adoça bastante e você acaba usando uma menor quantidade por ele adoçar mais. Ou seja, você acaba diminuindo as calorias que você está ingerindo como forma de açúcar. Por fim, mas não é o último tipo de açúcar, existem muitos outros tipos.
nós vamos comentar um pouco sobre a maltodextrina, um açúcar muito utilizado aí no mundo do fisiculturismo, nas academias, enfim. A maltodextrina, ela é formada pelo amido, tá? O amido de milho ou a fécula de batata é formada por grandes moléculas de glicose. É um pó branco. Pode ter algum sabor adicionado pela indústria, vendido nas farmácias ou não. A maltodextrina é um tipo de açúcar que você tem que ter muito cuidado, porque ela libera uma quantidade de insulina muito grande no seu corpo. Ela tem um índice glicêmico muito alto. Ela é utilizada principalmente no pós-treino, aquele período que o seu corpo precisa jogar açúcar para dentro da célula. Sendo a insulina um hormônio anabólico, muitas pessoas do mundo aí do fisiculturismo ou das academias acabam optando pela maltodextrina para aumentar essa insulina no corpo, tá? Você vai e toma uma carga ali de maltodextrina. O problema é que isso ajuda você a ter uma falência precoce do seu pâncreas, certo? Você vai estar liberando muita insulina, mas o seu pâncreas é uma fábrica. Uma hora isso esgota. Então tem que ter muito cuidado, principalmente porque a maltodextrina é muito barata. Ela tem sim suas indicações, ela serve muito bem para hipertrofia, mas, como eu sempre digo, tem que ter cuidado. Tem que ter o acompanhamento de um profissional, certo? Então, pessoal, mais uma vez, esse foi um vídeo rápido aqui do nosso canal Medicina Motivacional, um vídeo sobre açúcar. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, segue o nosso canal, ajuda a gente, compartilha com seus amigos. Logo, logo a gente vai estar fazendo outro vídeo, provavelmente sobre adoçantes. Então, fica ligado aí nas nossas novidades. Um grande abraço para você que segue a gente e até logo.